ao modelo da fábrica, onde o trabalhador e o capital se indistinguiam num processo, para o novo modelo em que volta a ser assim, ou seja, há uma produção livre e autónoma da riqueza que depois é puramente apropriada. Bom, a questão é, para o Negri, para para o Negri, para o Arte, para pessoas como o Paulo Virno, como o Lazarato, quer dizer, isto abre uma possibilidade, ao mesmo tempo que intensifica a violência, porque intensifica a violência do capitalismo, intensifica a violência da exploração, abre essa hipótese de uma percepção, de uma espécie de, como é que eu ia dizer, de percepção da capacidade de produção desta multidão, da inutilidade do capital, da inutilidade do Estado como garante do capital e como garante da exploração, e que abriria caminho para o comunismo. Porquê? Porque, basicamente, o que ele está a dizer é as pessoas apercebem-se que são capazes sem o Estado e apercebem que são capazes sem o patrão, sem a exploração, sem a hierarquia. Portanto, cá há uma hipótese de vida, cá há uma hipótese de produção e cá há uma hipótese de riqueza para além desta hierarquia. Seria basicamente isto o argumento do António Negri. A questão é, e numa nota, o que me parece aqui problemático é justamente este passo, este salto entre uma constatação daquilo que existe, entre uma constatação, para usar o jargão filosófico, uma constatação ontológica, descritiva daquilo que está aí, daquilo que se dá, daquilo modo como hoje se produz a riqueza, entre o salto entre isto e a produção de uma subjetividade antagonista, ou seja, de uma subjetividade capaz de transformar efetivamente as relações de produção. E, pronto, para usar, quer dizer, não estamos apenas a falar das relações de produção enquanto economia, para transformar a própria maneira como nós vivemos em conjunto, como nós produzimos o nosso viver e mais, como nós reproduzimos esse viver. E isso parece-me problemático, porque é um salto lógico que, em meu entender, o real não autoriza. E a verdade, e é aqui que eu gostava de entrar também, nos tempos que ainda me resta, nos 10 minutos que ainda me restam, não é? Ou são 5 minutos? Não, 6 minutos. 6 minutos que ainda me resta, é sobre, então, de certa forma, em que é que a crise que hoje vivemos nos possibilita, a nível da interrogação destas possibilidades políticas, aquilo que nos possibilita e que nos impossibilita. Porque, de certa forma, perguntar pela cidadania é, em meu entender, interrogar-nos sobre aquilo que tem sido um conceito central da política e que a cidadania, de certa forma, é uma das formas de resposta a esse conceito e essa interrogação, que é justamente quais são as possibilidades de emergência de uma subjetividade política que seja capaz de intervir politicamente e transformar a sociedade numa ordem política mais igualitária e mais justa. E essa nova subjetividade política pode dar-se sob a forma da cidadania ou sob a forma da participação? Bom, eu tenho as minhas sérias dúvidas. E fazer e interrogar-nos sobre essa hipótese de introdução do que é novo em política implica, de certa forma, também interrogar-nos sobre o que é isto que nós chamamos de política e, de certa forma, pôr em causa os lugares da política. Porquê? Porque estes lugares da política, ou aquilo que é a política, tem sido identificado de uma forma, talvez, um bocadinho apressada, muito simplesmente com aquilo que nós chamamos o Estado, e com os mecanismos que a eles estão associados. Por exemplo, o mecanismo da representação, que a Rejane agora também nos descreveu no caso do Brasil, e mesmo outros como soberania, povo e poder popular. E, de certa forma, perguntarmos se é nestes lugares que nós encontramos hoje o essencial da política ou não. E a minha resposta seria não. E que hoje considerar bem pelo contrário, hoje o essencial da política passa-se fora da esfera do Estado, que a esfera do Estado e daquilo que se tem chamado os negócios públicos é muito simplesmente uma esfera de administração e uma esfera de gestão. E digo isto não, quer dizer, este é um diagnóstico que tem honras de alguma nobreza, só para citar alguém em minha defesa, basta ler os trabalhos mais recentes do Giorgio Agamben,
O que ele faz é justamente, desde a Idade Média, diagnosticar o modo como, de certa forma, se tem consolidado um exercício do poder que se reduz basicamente à administração e ao governo e ao executivo. E o que o Agamben diz, de certa forma, também é que isto corresponde a um esvaziamento daqueles conceitos sobre os quais se constituiu a modernidade política ocidental, justamente os conceitos de soberania, de povo, de poder popular e de representação. E são justamente esses conceitos cujo vazio se mostra, cujo vazio se deixa ver com este devir governamental e com este devir executivo, que nós, quer dizer, não é nada que não nos entre na televisão todos os dias. Quando, por exemplo, se diz que quando se suspende as tais garantias constitucionais, quando se suspende aquilo que supostamente representaria, seria o cerne da tal soberania popular, o texto constitucional, em nome de quê? Em nome, por exemplo, do pagamento da dívida, em nome o que é que se está a dizer? Está-se a dizer que o poder é a governabilidade, o poder é o governo, o poder é a execução e o poder é a administração. O poder não é a soberania popular. O poder não é, em última instância, isso que nós chamamos a representação, ou a vontade geral, ou todas as figuras que nós queiramos encontrar para isso. Não. O poder, aquilo em que ele se tornou, é tão simples quanto isso. Um exercício de administração, um exercício de gestão. E encontramos perante uma situação que é uma situação difícil. E que é uma situação, acima de tudo, que nos deixa de alguma perplexidade. Porque quem cresceu, como eu também ainda cresci, ainda durante o tempo da Guerra Fria, o que é que nós tínhamos? Tínhamos, de certa forma, um capitalismo que era capaz de captar os desejos individuais dos chamados democratas ocidentais e dos outros, e que dizia, reparem que aquelas alternativas que nos propõem os Estados socialistas, o nacionalismo, isso é uma negação do desejo, isso é uma perda da prosperidade, isso é uma perda de influência, isso é uma perda da liberdade. E hoje o que é que nós temos? Hoje temos, justamente, vivemos numa conjuntura em que tudo isso que nos era dado